Olá, gente, bom dia. Como é que estão? Como é que vocês estão? Essa semana passada a gente teve a Semana do Olhar Contemporâneo. Tivemos as 3 aulas aí gratuitas, vocês puderam aproveitar. Ontem à noite eles tiraram do ar, então quem não assistiu, infelizmente não está mais disponível. Mas, oi Mauro, tudo bom? Precisamos conversar. Casão, tudo bem? Marina, Fontana, sejam bem-vindos. E semana passada tivemos a nossa Semana do Olhar Contemporâneo, foi bem agitada, bem interessante. E conversamos diariamente aí, tudo bom, Casão? E temos uma live, nós, Casão, na agenda. Acho que deve estar numa das próximas aí, não tá? Não sei, precisamos conversar também. E hoje falaremos com o Roberto Cavalim. Enquanto ele não entra, eu lembro que essa semana é a semana de inscrição aí do Olhar Contemporâneo. Quem não está fazendo o curso pode se inscrever. Hoje a gente tem esse desconto de R$ 500, a maioria das pessoas se inscreve hoje. Então quem está aqui e não está fazendo o curso, aproveita. E as inscrições ficam abertas até sexta, mas hoje é o dia que tem aquele descontão para incentivar as pessoas a se inscreverem hoje, então aproveitem. E ontem a gente fez uma live esclarecendo as dúvidas. O Zé Roberto, então vamos lá. Casão, manda um direct, eu não sei se tem contato com a equipe, e para eles agendarem então a nossa conversa. E não sei por que você não entrou aqui ainda. Como é que eu coloco aqui o cavalinho? Pronto. Para você. Fala, Zé Roberto. Olá, bom dia. Tudo bom? Estou bem. Você, como vai? Tudo ótimo. Casão, faz uma gentileza, me manda um direct para eu lembrar no final da live, aí eu vejo as mensagens não respondidas e aí a gente resolve isso. E, Zé Roberto, obrigado aí pela disponibilidade para a gente ter essa conversa. Eu Alegria. agradeço também, agradeço a oportunidade, né? Uma alegria aí a gente conversar fora do ambiente de aula e poder se conhecer um pouquinho mais. E tipicamente a gente começa essas lives, talvez você já tenha assistido alguma, com uma breve introdução aí para as pessoas te conhecerem, de onde você fala, o que você faz, o que você estudou, enfim, alguns básicos aí. Tá bem. Bom, estou me sentindo meio desaquecido que você falou da Semana do Olhar Contemporâneo e eu desliguei. Tirei férias essa semana. Bom, meu nome é José Roberto Cavalim, eu sou do interior de São Paulo, eu sou nascido em Campinas, né? De uma família de imigrantes, de italianos. Minha formação é psicologia, eu fiz comunicações e psicologia. E fui fazer psicologia por notar essa minha facilidade, né? Primeiro foi com filosofia e também com educação. Eu já trabalhava numa empresa em que eu me envolvia com educação de pessoas, né? E desenvolvimento de pessoas, né? E aí eu fui fazer psicologia. Trabalhei em recursos humanos, fiz uma carreira longa em recursos humanos, em instituições financeiras, e continuei, depois que saí do RH, eu continuei, fiz algumas formações e continuei trabalhando com desenvolvimento de executivos, né? Trabalhando como coaching de indivíduos, especialmente executivos, e também de times, né? Conduzindo times para que aumente sinergia e trabalhem melhor juntos. E tenho muitos amigos em São Paulo, então fico um pouco entre Rio, São Paulo, Campinas também, que a família tá muito concentrada em Campinas, né? Enfim, é um pouco um resuminho aí da minha Que história. interessante. Você se inscreve o quê? Como um profissional de RH, um psicanalista, ou como é que é o... Não, eu me descrevo como um profissional de desenvolvimento, né? Desenvolvimento Tá muito humano? próximo desenvolvimento humano, é isso mesmo. Então, está muito próximo da pedagogia também, né? Mas essencialmente um profissional capaz
de facilitar processos de desenvolvimento, Tá. né? Mudança de comportamento, especialmente no ambiente de trabalho. Encontrar a atitude correta, desenvolver habilidades, né? Para funcionar bem no ambiente de trabalho. Acho que esse é o core do meu trabalho. É claro que eu uso para isso, como eu sou psicólogo e também me envolvi com a psicanálise durante muito tempo, também uso princípios, né? Formação para Sim, fazer isso. Mas não é um trabalho clínico, né? O que eu sim, faço. sim. Interessante. E nesse contexto assim de história, de pensamento, o que te fez se interessar no olhar contemporâneo? Então, eu vi você no Instagram, fiquei interessado, né? Achei você muito claro ali com a proposta, né? E eu sempre fico buscando espaços assim que eu possa ampliar, né? Em que eu possa refletir. Eu sou uma pessoa reflexiva, então e eu me alimento. Então, por exemplo, dos livros que você me indicou, é, aquele Maneiras de Ser, né? São dois. Eu sei que um deles eu estou amando, um dos dois que você indicou. Então, são Que é qual? aqueles estilos. Deixa eu pegar, posso pegar? Sou Claro. péssimo com o nome. Ficou Peraí. legal ver quando as pessoas seguem as indicações dos livros e isso tem um impacto. E é uma corrente, né? Porque eu estava com uma pessoa hoje de manhã que estava me indicando livros também, já coloquei no. Já comprei, já chega daqui a pouco. Hoje a gente consegue comprar um livro e chegar no mesmo dia. Ah, sim, sim, tá gostando. Esse cara é Maravilhoso. o James. Maravilhoso. Ele já valeu o curso. Mas o que me fez, então, me conectar e vir para o curso? Né? Um pouco da proposta. Eu tenho uma sensibilidade que eu gosto e que eu percebo que ela me ajuda no meu trabalho. Né? Eu sempre tive interesse por arte, nunca fiz nenhum curso, nada. Então, gosto de ir a museu, gosto da arte contemporânea, não entendo direito, mas admiro e muitas vezes fico instigado, né, com aquilo que vejo. Então, eu achei que seria interessante. E tem sido mesmo, de fazer esse mergulho aí, essa trajetória, né? Como é que está sendo? Assim, algum exemplo prático, alguma ideia assim, específica, alguma... Então, João, como eu sou psicólogo e sou reflexivo, na verdade, os resultados que vão aparecendo para mim são muito nessa dimensão de encontros. Eles têm gerado em mim, durante e depois do encontro, tem gerado reflexões mesmo. Então, na verdade, eu tenho percebido que tem sido para mim uma experiência de autoconhecimento, né? Porque muitas vezes o grupo está discutindo algo, por exemplo, numa direção, e eu mesmo não dizendo, mas espera um pouco, como é que eu me posiciono frente a isso? O que disso que está sendo discutido eu concordo, o que eu acho que é de uma outra forma? Então, mesmo eu não me expressando, é como se os nossos encontros estão fazendo com que eu me enxergasse melhor nesses temas que estão sendo trabalhados. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos com a questão da etnia, né? Então eu me dei conta como o preconceito ele está mais, ele é mais, a gente tem um discurso que é um discurso que não um discurso bonito, mas aí e acho que isso os seus encontros têm propiciado para mim. Então esse vai além do discurso, vai de fato toca na alma, assim, sabe, assim, para mim aquilo da escola, para mim foi muito forte aquele trabalho da escola. Quer dizer, assim, porque a escola tem uma representatividade na minha vida essencial. Então, na verdade, o contraponto meu ali é porque a gente olhou para aquilo e vamos explodir a escola não. Mas espera lá, mas tem uma outra coisa. Não é assim, que a minha escola não é essa.
né? A minha escola é salvadora, né? A questão dos Acho que pretos, você né? comentou isso na aula, né? Que a gente até tinha algumas situações diferentes. Né? Foi muito interessante, foi uma coisa que para mim foi nova, porque eu não tinha essa consciência, tirar baixar. Eu não tinha essa consciência da importância que a escola teve na minha vida e de como eu acredito na escola, nesse modelo que está aí. É claro que eu sou de um outro tempo, né? Eu estudei em escola pública, mas num outro momento, não é nesse momento agora. Então, talvez eu não tenha informação em relação a como está esse momento, mas a escola para mim foi maravilhosa na minha vida, né? E eu caminhando depois, por exemplo, eu percebi o preconceito que existe em mim, né? Então, porque assim a gente passa batido e a gente tem um discurso que o preconceito não está presente, mas as suas aulas eu tenho chegado lá no ponto, espera, não é bem assim não. Acho que tem muita coisa aqui para eu olhar, né? Tem Então, muita por humildade. exemplo, Né? oi? Quando você fala, eu descobri esse preconceito que eu tinha, eu acho que tem muita humildade. Assim, a maioria das pessoas fala não, não tenho preconceito, não discrimino, não. Eu acho que eu cresci muito quando eu, eu acho que eu cresci muito quando eu, né, tive esse distanciamento, essa humildade, falar, não, peraí, aqui eu estou sendo racista, então deixa eu pegar ajuda. Aí eu fui, peguei ajuda e a pessoa foi me orientou, né? E o que a maioria, né, se você se defende, se você fica na defensiva, você não cresce. Né? E tá falhando. Não sei Então, quem porque está assistindo, se tá falhando aqui ou tá falhando na dele para vocês. Eu não sei se tá falhando um pouquinho o sinal, eu não sei se é do meu lado ou se é do lado do Roberto. Se quem está assistindo puder comentar, aí a gente vê se a gente consegue fazer alguma coisa para ajudar. Eu acho que enquanto isso, se você quiser continuar, Roberto. Acho que ele está travando, né? Tá travando. é assim, Roberto, é você que tá falhando. Eu não sei se você consegue. é o meu que está travando? Não sei se você consegue ficar mais perto do modem ou trocar a rede ou fazer alguma coisa para ajudar. Senão a gente vai perdendo. Está travando bastante, né? O que Está instável, né? Está falhando bastante. Aqui ele aparece com a rodinha de carregando bastante. É interessante que a gente disponibiliza esse material no curso, né, que é um material que é feito para causar reflexões, é feito né, para fazer a gente examinar a vida e a partir da arte, mas como cada pessoa, dependendo da disponibilidade dela e da bagagem dela, ela vai, ela, ela corre com aquele material cada um de um jeito, né? Então isso é muito, muito legal. E eu, né, fazia parte da concepção assim do curso, né, que a gente apresentasse algo que fosse uma aula de arte, mas que fosse uma aula de arte onde as pessoas pudessem sair dessa aula com reflexões aí né, de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal. E o Ana, ele citou o livro do James Bridle, aquele Maneiras de Ser, que é um livro que é uma glória porque foi traduzido pelo português pela Todavia, aliás, que é uma editora aí de um amigo meu que eu recomendo que vocês acompanhem, eles fazem muita coisa boa. E então o James Bridle faz parte daquela trinca, né? Não dá para dizer que é uma trilogia, mas que eu acho que é fundamental ali para o olhar contemporâneo, porque nessa trinca era o John Berger, ele fez aquele livro do Modos de Ver, que tem em português também. Depois o James Bridle foi... deixa eu te trazer de novo, Roberto, peraí. Depois ele fez Os Novos Modos de Ver, que é uma série da BBC, não sei se existe em livro, acho que não. E depois o James Bridle criou Maneiras de Ser, que é esse livro que você está lendo, Roberto.
ele, acho que você estava na aula, né? Eu recomendei ele como parte de uma trinca, né? Não uma trilogia, mas que tem aquele Modos de Ver, que é um livrinho clássico para quem estuda arte, né? Que é sobre o olhar, mas, né, o que está além do olhar. E é um livrinho que dá para ler assim uma tarde, bem fácil. Depois esse James Bridle criou um programa na BBC chamado Novos Modos de Ver, que é como você vai além do olhar, mas a partir das referências mais contemporâneas, né? E aí ele criou esse livro Maneiras de Ser. Então essa mudança do olhar e essa mudança do ser a partir do olhar é algo que tem muito a ver com a nossa proposta no olhar contemporâneo. Então, a minha recomendação aí é que dentro do possível, que todos vão lendo essas três fontes aí. Mas você tava falando... Eu não sei como é que está agora. Agora Está me ouvindo? parece que tá bom. Vamos ver se continua. E só porque eu falei, ele tá Tá bem. voltando. O que eu estava falando é o seguinte: eu percebi em mim esse discurso bonito e armado de não preconceito. Mas aí, quando eu olho, por exemplo, as minhas relações, eu percebo que nas minhas relações isso não bate, né? Então, eu tenho Roberto, tem um botãozinho. planos, né? Então, tem algo aí, né? Então, tem que ter uma seletividade, né? Tem um olhar. Sim. Roberto, tem um botão na tela que você pode apertar para desativar a câmera. Vamos ver se Então, desativando a câmera a gente quando libera a foi banda importante para... para mim. Aqui estão sugerindo, Roberto, se o roteador está além da porta, para você deixar a porta aberta. Mas aí, pessoal, não sei se você quer abrir a porta ou não. Vamos ver se assim não é tão divertido quanto a gente se olhar, mas vamos ver se é assim. Um botãozinho. Acho que melhora, viu? Vamos seguir assim e o... Tá bem, tá bem. Então, o que eu estava falando agora, João, é que, por exemplo, essa aula me fez avaliar e olhar para a minha rede de relacionamentos, né? Então, se de fato esse preconceito ele não existe, ele deveria ser expresso na minha rede de relacionamentos, que não é expresso. Então, na verdade, isso tocou em mim no sentido de inconscientemente a gente é seletivo, né, nas relações, né? Acho fundamental Então, aí essa conclusão, que ao mesmo tempo que ela é óbvia, raramente eu vejo as pessoas fazendo, e foi algo pelo qual eu passei também. é uma pena, João, que não está funcionando direito. Eu também não estou te ouvindo bem. E eu falei que essa conclusão, né, essa evolução assim de pensamento, de falar, bom, se eu não tenho preconceito, por que isso não é expresso nas minhas redes, na minha rede de relacionamentos, ao mesmo tempo que é óbvio, raramente eu vejo essa conclusão, essa disponibilidade imagino, de aplicar, né? Como é que você seguiu com isso? Eu tenho, porque assim, o meu processo é no momento em que eu percebo, em que eu tomo consciência, eu caminho, né? Então, eu tenho. Porque existem muitas oportunidades de aproximação, né? Então, eu tenho, na verdade, a partir daí, valorizado essas oportunidades, né? Então, eu no passado eu tive amigos, grandes amigos negros, né? Mas atualmente não. Atualmente não percebi que não, né? Então tenho sim, tenho já o meu processo de reflexivo, o último momento dele é sair para ação, né? É sair para fazer diferente, né? É, Então esse é somente um dos pontos aí, né?
todas as aulas têm mexido comigo fortemente, né? Nesse sentido de eu me posicionar. Então, acho que é isso que é assim que tem funcionado para mim. As aulas são uma acabo te ouvindo as pessoas comentarem, e aí eu vou encontrando o meu posicionamento frente àquele tema, né? E aí sempre tem muita aprendizagem para mim. E da consciência, né? Isso desenvolve a consciência, e aí é o que a gente fala, né? A consciência leva a uma agência, né? A gente, Hã? né? A gente age, se posiciona de outra forma quando a consciência muda, né? Eu tenho ficado, João, com uma questão em relação à arte contemporânea, né? Porque assim, o que nós vimos até agora sempre são, a gente trabalha com artistas com propostas bastante relevantes e sempre questionando um aspecto da realidade, né? Um aspecto social, ambiental, enfim, mas e aspectos relevantes para a sociedade. Agora, eu fico me perguntando, porque a arte, para mim, teve sempre também uma característica de ser algo contemplativo. E, assim, não necessariamente ligado a uma, a uma, a uma questão, né? Uma questão presente na sociedade. Então, muitas vezes, quando eu vejo uma pintura, ou vou ao cinema, ou muitas vezes eu admiro aquilo não pelo, eu admiro pela beleza estética também, né? Então eu queria, a minha questão que eu tenho ficado é se a arte contemporânea ela também ela se ocupa, né? É claro que a estética está dentro dessas questões. Os artistas sempre escolhem um projeto que esteja relacionado com uma questão social ou com uma mudança necessária na sociedade, se isso é característico da arte contemporânea, né? Sim. Não sei se a minha pergunta é válida, viu, João? Mas é um pouco do que do que tem me ocorrido, assim, à medida que a gente vai caminhando. Eu acho que Roberto, é uma boa. Te chamo de José Roberto? Roberto, como é que você prefere ser chamado? Zé Roberto, ou Zé José mesmo. Roberto? Zé. É. Zé, eu acho que é uma ótima pergunta e que ela vale, acho que não só para a arte contemporânea, mas acho que para o pensamento, para a própria evolução do pensamento. Nesse livro que, o, que você está lendo, né, O Maneiras de Ser, do James Bridle, ele conta uma história que talvez você se lembre né, que eu citei duas vezes aqui, vou citar uma terceira, porque eu acho que é uma história que me marcou e marcou as pessoas, da posição dos cientistas em relação aos macacos. E que os cientistas olhavam os macacos como não tendo uma inteligência não tendo consciência de si mesmo. E como teste, o que eles faziam? Colocavam os macacos na frente do espelho, e os macacos não se reconheciam na frente do espelho, e eles, como cientistas, falavam, bom, se eles não se reconhecem na frente do espelho é porque eles não têm consciência. Porque tinha o quê? Tinha uma dissociação entre sujeito e objeto de pesquisa. O sujeito era o ser humano, ali todo poderoso, tudo, e você tinha o objeto e você analisava. E você chegava a conclusões universais, independente de relativização, independente de perspectiva. E isso eu estou dando um exemplo na ciência, a gente vai voltar para a arte contemporânea. Por um período na arte, tinha-se uma percepção de que era possível você ter beleza de uma forma essencial, de uma forma, né, uma visão essencialista, uma visão universal, onde algo que fosse belo no Brasil seria belo na China, algo que fosse belo no século XXI seria belo no século XVI ou o que fosse, e que fosse algo universal. Assim como a arte, a ciência enfim, e várias outras categorias aí, outras frentes de pensamento, foram percebendo que não é possível você dissociar
um do outro, que não é isso até a ciência, né, que a ciência é muito essa questão universal. Eu tenho um primo que é um grande matemático e numa conversa que eu estava com ele falou: a matemática é pura, é a matemática universal. Eu falei: puxa, eu gostaria de conversar mais com você para ver como é que essa conversa pode evoluir. Quando o cientista resolveu entender que a perspectiva, que o contexto influenciava no resultado da pesquisa, ele foi e tentou se colocar, entender um pouco dentro da forma do... A gente vai chegar lá, Ana, estou construindo isso. Né? Ele entendeu, ele falou: bom, eu vou sair do meu pedestal, de achar que existe uma inteligência universal e que a inteligência humana é única, e vou tentar ver isso, entender melhor a vista dos macacos. E quando ele foi analisar, isso está tudo no livro do James Bridle, aí, que o Zé citou, ele viu que para os macacos, se olhar no olho era um sinal de ameaça. Tá? Assim como entre humanos, dependendo do bairro onde você está, se passa uma pessoa na rua e você olha no olho, é um sinal de enfrentamento. Né? Tinha um bairro que eu frequentava, onde você se olhar no olho era um sinal de enfrentamento. Então, que o macaco não olhava para o espelho, porque olhar para o espelho e se olhar no olho era um sinal de confronto. Aí eles fizeram uma variação desse experimento, onde eles colocaram um negocinho de plástico, né, acho que como se fosse uma moedinha de plástico na testa do macaco, para aquilo perturbar ele e ele ter que tirar. E aí, para tirar isso, ele teve que usar o espelho. E aí ele percebeu que ele podia olhar no olho e que isso não era um sinal de afronta, e começou a usar o espelho para se reconhecer, começou a usar o espelho para tirar a remela no olho de manhã. Então, o que acontece? O ser humano começou a entender que a inteligência dele não era algo universal, que ela dependia de contexto. Então, na arte teve uma evolução semelhante, onde tinha-se essa premissa de que, olha, a beleza é universal, então vamos fazer algo belo. Até que chegou um ponto, os artistas, os teóricos e tudo, começaram a ver que existiam não um, mas vários ideais de beleza. E que a beleza, e aí isso tem um pouco a ver com a genealogia, assim, com a história da arte, né, que é uma referência importante, a beleza poderia estar na escultura das consciências. Né, quando Joseph Beuys vai, se não me engano, na década de 70, na Documenta de Kassel, e ele planta árvores, ele fala: eu estou esculpindo as consciências das pessoas para mostrar que a performance de algo bom, né, de algo ativista para o mundo, como você ir lá e você plantar árvores, eu estou fazendo uma escultura social, estou esculpindo a consciência do coletivo. Então, essa ideia, né, de que o contemporâneo não trabalha com o belo, ou que o contemporâneo dispensa o belo, não, o contemporâneo só relativiza o belo. E de uma forma onde o que é belo para um pichador não é belo para alguém do bairro, o que é belo para alguém na Renascença não é belo para alguém em Benin, na mesma época, e por aí vai. Mas nós que estamos muito catequizados ali, né? Estamos muito com a narrativa do belo europeu de um certo período, a gente olha para uma outra definição de belo e não se reconhece. Não sei se ajuda essa explicação, Zé. Sim, sim. Eu me lembrei, enquanto você falava, em um determinado momento da minha vida, eu tive em contato com um consultor que ele falava que a ética e a estética, elas são irmãs gêmeas, né? Então, na verdade, assim, a beleza está relacionada com o posicionamento, né? Com o posicionamento ético, né? Então, e eu me lembrei, enquanto você falava, eu me lembrei disso, né? Sim, eu entendo o que você colocou. Na verdade, o meu ponto é se existem artistas atualmente que não têm uma arte, eu vou colocar o nome acho que não está correto, mas que a arte não é engajada, entendeu? Ele é um Sim. artista contemporâneo, mas ele não está engajado num tema que sejam em defesa de algo importante. Todos os temas são importantes, mas se existem artistas também que estão simplesmente fazendo arte contemporânea no sentido de expressão estética, vamos dizer assim, né? E o que preencheria esse, né? Acho que é uma boa, né? É uma boa
pergunta, esse é o que às vezes na história da arte eles chamam de arte desinteressada, né? Essa arte desinteressada no contexto não é algo muito bem-vindo hoje, assim, porque filosoficamente isso é um problema, né? Filosoficamente, no contemporâneo, a gente já não... a gente não tem mais essa inocência de achar que você possa criar algo independente do contexto, desinteressado do contexto. Mas acho que uma outra forma de responder essa sua pergunta, né, se algum artista não engajado, você tem artistas, por exemplo, eu acho muito interessante, tem uma artista brasileira e jovem, acho que, né, imagino na casa aí, sei lá, de uns 30, 40 anos, né, chamada Ana Mazei. E a Ana Mazei, ela trabalha, né, quando você estuda a obra dela, você vê que o olhar hoje ele está mudando, né? Se você pensar aqui atrás, eu tenho meus armários, esses armários antes eles eram só móveis. Hoje eles se tornaram também cenários cenários, né, para uma live que vão ser interpretados via uma interface digital. Então, o uso das coisas está sendo o que antes era um móvel, passa a ser um elemento cênico, o que antes era um elemento cênico ou um móvel que era só né, consumido, apreciado, contemplado de uma forma analógica, agora ela é digital. Então, você vê o trabalho dela, onde algumas das obras, assim, talvez acho que até seja a característica principal ali do discurso da pesquisa dela, né? Aí precisaria entrar mais fundo para ver. Mas o assunto dela não é uma questão social, assim, não é a questão da mudança do olhar. Então, você entra numa obra dela e a relação que a gente tem com o olhar, a relação que a gente tem com esses elementos. Então, você entra numa obra dela e você vê elementos que você fica na dúvida se eles são esculturas, se eles são elementos cênicos, se eles estão ali para você interagir com eles, se eles estão ali... se você passa a se tornar um ator naquele contexto, ou se você é um observador. E esse é um dos assuntos da pesquisa dela, que não necessariamente entra em questões sociais ou em questões políticas. Talvez a gente pudesse dizer que entra numa micropolítica, porque à medida que você se torna mais consciente da mudança de olhar, você se torna mais, ativo e mais agente ali nessa micropolítica, né? Porque aí você fica menos inocente, né, de como é que isso pode ser usado. Mas ele está tratando de outras questões que não as questões ali, né, sociais ou políticas. Tem o José Damasceno, que é um artista da década de 90, está no curso ali da década de 90 que vocês têm como bônus. Ele trabalha um pouco com isso, né? Então você tem uma obra dele onde você vê uma lâmpada, mas o que seria a luz ele preenche com estopa. Então, ou seria a pegada, que, né, quando você caminha pela casa, você não deixa pegadas. Mas as pegadas passaram lá. De alguma forma, você está construindo a história daquele espaço cada vez que você caminha por ali. E ele vai e coloca as pegadas fisicamente. Então, ele brinca em dar uma representação física para um movimento, para uma memória. E à medida que ele faz isso, ele também está tratando de algo que não necessariamente é engajado numa questão racial, numa questão política, numa questão tecnológica, mas é algo que tem a ver com a percepção do espaço, com a relação entre matéria e pensamento e percepção. Então, tem muitos artistas que trabalham com isso, sim. Agora, algo, né, completamente, né, voltado para a estética, como era a arte abstrata foi num período ali, década de 60, e que o crítico o Greenberg, né, ia lá e falava, não, a arte tem que se referir só à própria arte, completamente desinteressada. Isso foi muito derrubado pelos críticos que seguiram. Não sei se ajuda essas reflexões ou se atrapalha. Não, acho que ajudou sim, João. De fato, o que me fez pensar é assim, me parece que a arte clássica ela expressava um olhar da classe dominante, não? Sim, sim. E eu acho que é um equívoco também, aproveitando com a sua lembrança, Zé, acho que é um equívoco também a gente achar que a arte clássica ela era desinteressada. Ela era desconectada do contexto. Porque quando você pega o Barroco foi uma encomenda dos padres. Os padres chegaram para o Benini e falaram, cara, vamos criar uma coisa nova aqui, porque a Igreja Católica está perdendo terreno.
Então, quem olha para aquilo e acha que aquilo é desinteressado, né, desconectado de um contexto, também é uma falta de compreensão do que aquilo representou. E como você está falando agora, é uma visão da elite que a elite vai lá e coloca ali. Uhum. É interessante. Foi bacana isso que você comentou, e o que eu estou pensando é assim, porque a arte, eu estou expressando aqui o poder que as nossas aulas têm tido em mim, né? Então, eu estou expressando isso e eu estou pensando o seguinte: a arte, ela tem um poder de transformação, porque ela vai além da razão, né? Então, quando a gente mergulha e a gente olha a gente vive uma experiência, o toque é além da razão. Então, essa mudança do olhar que você comentou, eu estou entendendo que quer queira, quer não, isso permeia a arte, não só a contemporânea, mas talvez bem. A serviço de que está essa mudança de olhar, né? Porque você me corrige, viu, João? O que eu estou pensando é como se tivéssemos aí uma ferramenta poderosa e ela pode ser usada de várias formas, né? Sim. Então, por quê? Porque ela é potente Sim. em gerar mudança de olhar. Sim. Agora, a serviço de que essa arte está? Sim, Né? sim. Acho que é isso que eu fiquei pensando. Acho que é uma ótima reflexão. Acho que a gente viu em alguns momentos históricos, né, no caso do Barroco, como está a serviço ali, né, de uma reafirmação do poder da igreja naquele momento. E essa questão tem né, acho que é interessante a gente manter, mas também ter consciência da nossa visão romântica assim da arte, né? Uma vez eu tive acesso a um livro que eu não tive acesso a outras fontes para poder validar aquilo, né? E era um livro assim muito caro, assim eu não pude comprar na época, mas era um livro de compilado de contratos relacionados ao cubismo, né? Então essa ideia de que algo brota e por ser relevante ela espalha é uma ideia às vezes meio romântica. Às vezes você tem uma série de interesses atrás disso, e eu gosto quando o Pepe Lemes, né, na nossa aula sobre educação, ele fala a educação é um projeto para quem? E se ela é para alguém, ela não é para outro alguém. Né? Então, a que interesses ela serve? E isso é conhecido, se você colocar no Google, tem uma matéria do New York Times sobre isso, que é como a CIA, a Central de Inteligência Americana, investia no expressionismo abstrato. Porque numa época de Guerra Fria, onde tinha uma negociação de dominância de poder entre Rússia e Estados Unidos, você ter uma estética que representasse a liberdade e a liberdade subjetiva, como o expressionismo expressa, porque o Pollock ele ia lá e ele ia jogando tinta, né? E às vezes ele bebia, apagava o cigarro em cima da tinta. Do ponto de vista de liberdade individual, é uma estética perfeita para representar esse posicionamento político. Então, para não investir diretamente, a CIA investia em alguns eventos de expressionismo abstrato indiretamente. Acho que às vezes com várias, né, investia numa pessoa, que investia na outra, que investia numa empresa que doava, mas que interessava a eles. Enquanto isso, na Rússia, eles estavam fazendo um socialismo, né? Você via aquelas pinturas de trabalhadores, você via aquelas coisas. E era uma forma dos Estados Unidos se afirmarem como o país da liberdade, né? Então, né, trazendo um outro exemplo pessoal para isso, né, quando eu faço essa divulgação do curso, né, eu recebo muitos, graças a Deus, né, um número muito grande de pessoas que admiram e que curtem o curso, mas tem uma minoria ali que chega, um número muito que conta nos dedos, assim, mas que chega de pessoas que me categorizam, né, em geral, de três formas. Assim. Tem pessoas que falam que eu sou comunista, porque eu estou me colocando criticamente com relação à tecnologia, que eu estou me colocando criticamente com relação ao capitalismo, em relação à educação. E aí a primeira coisa é de cara já me colocar naquela etiqueta. Tem gente que já vem o contrário, né, são os haters, né, que falam, bom, se ele está falando de arte é esse negócio elitista, que você tem que estudar muito para entender, arte é esse negócio caro, que você tem que ter muito dinheiro para poder comprar, ele é neoliberal.
Aí, Aham. então, eu tenho haters que me taxam desde o meu, né, como você falou, a arte é uma ferramenta de transformação e de percepção muito grande, então ela está a serviço de que interesse? Tem gente que me vê a serviço de interesses comunistas, tem gente que me vê a serviço de interesses neoliberais, fora os evangélicos, o que eu recebo de mensagens aí dos evangélicos falando que a minha alma é degenerada e que eu preciso, né, enfim, me mandam salmos, essas coisas todas, porque me vem como se eu tivesse atendendo interesses de desconstruir uma verdade ali, uma visão do mundo religiosa, né? Então, Uhum. aí é uma questão complexa ali para a gente, né? Eu estou apresentando artistas questionadores em vários segmentos da vida, seja educação, seja tecnologia, seja relacionamento, seja gêneros, e essas reflexões podem ser usadas para que a gente participe do mundo contemporâneo de uma forma mais consciente e efetiva, né? Para onde tudo isso está indo, aí acho que é uma boa conversa, né? Eu tive uma vez na aula um cara que levantou a mão na aula do, da Melanie Bonaggio sobre o amor, e a gente estava questionando os relacionamentos patriarcais e tal, e chegou uma hora ele levantou a mão e falou: isso é uma evolução ou é uma involução, né? Claramente mostrando que a visão de mundo dele era mais conservadora, né? E eu não julgo. Eu falei para ele: olha, ótima pergunta. Acho que é uma, né, isso é para onde a gente está e aqui que interesses isso atende do ponto de vista de relacionamento. Você questionar a família, questionar o patriarcado do jeito que ele é. Se é uma evolução ou não, e eu sou otimista e tendo a achar que a gente está indo para um bom caminho. Mas é um assunto mais complexo, né? Uhum. Uhum. É isso que você está dizendo, porque a pessoa pode, inclusive, essa questão da mudança de olhar, a arte também, porque depende de quem é o espectador, vamos dizer assim, né? Porque, de fato, pode fixar o mesmo olhar né? E não mudar de olhar. Ou seja, a pessoa pode questionar aquilo, não concordar com aquilo e ficar preso no mesmo olhar, né? E acho que talvez esse seja o poder de como a obra de arte ela é apresentada, né? Que é para que ela facilite esse trânsito, né? Acho que à medida que a gente ganha independência, distanciamento, né, de olhar, a gente passa a poder escolher. Acho que essa é uma das minhas premissas. Assim, né, se a gente passa a olhar, a viver a educação e depois a gente olha a educação pelo olhar do Pepe Lemes, a gente passa a ter um distanciamento, uma independência para poder articular isso de uma forma autoral e não simplesmente reproduzir ali narrativas que chegam na gente. Então, acho que isso é uma. Agora, o que a gente vai fazer com essa independência? Eu acho que é pessoal ali de cada um, ou é uma questão, né, filosófica, assim, de para onde a humanidade está indo, talvez bem profunda aí. E para Ô, João, eu estou a alma fazendo que. boas perguntas, né? Sim, E me parece que o que a gente está conversando aqui é que a arte, vou falar arte e arte contemporânea, elas colocam muitas perguntas. sim, Eu tenho procurado responder perguntas que vão surgindo à medida que a gente vai se envolvendo. sim. A mudança do olhar através da provocação de perguntas. Quer dizer, quem dá a resposta sou eu, né? Na verdade, é cada um, né, que dá a sua resposta, né? Sim. Enfim, Acho tá que as bem. perguntas que não têm resposta são as mais interessantes, né? As que têm resposta, a gente, né, puxa um artigo, Uhum, aquelas que não têm uhum, resposta são as que, né, valem a pena a ser feitas, né? uhum, uhum. Tá bem. E Obrigado, João. o que você está achando do método onde a gente, né, traz um assunto e ouve várias pessoas em vez, né, o tradicional é essa aula expositiva, assim, o que eu, né, tenho uma visão crítica a respeito, porque a gente fica passivo ali, né? Então, o que você está achando desse método? Ô, João, eu gosto muito da premissa, né, de fazer isso de forma participativa, né, em que as pessoas têm um espaço para se envolver e se expressar. Eu acho que esse é um princípio das aulas
que ele é necessário e ele é importante, né? Eu particularmente, muitas vezes, então, por exemplo, as propostas iniciais, né? Então, muitas vezes eu não entendo direito aquelas propostas. Ou as Né? hipóteses? Hã? As hipóteses? As hipóteses, Tá. é isso mesmo. Então, muitas vezes quando eu tenho uma vaga ideia do que é aquela proposta, aquela hipótese, Tá. né? Então, o que também não atrapalha, quer dizer, não sei se ela se talvez pudesse. Eu tenho essa característica também, eu não lido bem com aquilo que é mais vago, né? Tanto que eu estou gostando demais desse livro Maneiras de Ser, porque ele tem uma linguagem muito pragmática. Ele fala de questões abstratas, mas de uma forma muito clara e muito pragmática. Sim. Isso me ajuda. Eu navego bem nesse universo. Há pessoas que não se importam com essa quando está mais vago, né? Então, mas para mim, às vezes eu fico imaginando um pouco o que é aquilo, que proposta é aquela, né? Mas eu gosto muito do método no sentido dele ser participativo, de a gente poder votar, da gente poder depois. E também ele instiga, né? Assim, o que eu vou fazer com isso, né? Eu também gosto dessa instigação, né? Então, em todos eles eu tenho procurado encontrar algo ao final, algo que eu possa fazer de fato com aquilo que foi conversado. Sim. Acho isso muito bacana também, bem importante também, né? Acho que você conduz bacana, porque acho que você é respeitoso, você ouve, mas ao mesmo tempo dá um ritmo, né? Que acho que é importante. Então, acho uma experiência, as experiências têm sido legais para mim, assim, gostado. Que bom, fico contente. Acho que sobre as hipóteses, vou refletir a respeito e acho que o método vai ficando redondinho e efetivo, porque a gente vai pegando, né, os comentários das pessoas e considerando sempre né, a implementação. E a questão das hipóteses, em algumas situações, acho que talvez na maioria delas, esses parceiros com quem eu desenvolvi elas me forneceram, às vezes, 2 ou 3 páginas de pesquisa que embasam aquelas hipóteses. Então, acho que no seu caso, assim, as pessoas que têm interesse em aprofundar um pouco mais, eu não sei se eu precisaria fazer uma revisão, ou, né, porque era um material assim, de uso interno antes, ou se é algo que tem qualidade, já possa ser compartilhado. Mas é um risco, se a gente se aprofunda nas hipóteses, é acabar se tornando uma aula um pouquinho mais dentro da filosofia e menos da arte. E eu passei por esse momento, onde eu fiquei com medo eu me interessava em entrar naquelas hipóteses que vêm da sociologia, da antropologia, da filosofia, e aí eu falava, puxa, mas espera aí, será que está tendo um pouquinho menos aula de arte, um pouco mais aula desses outros assuntos? Aí eu resolvi. Então eu leio esse material que os parceiros mandam e eu recorto trechinhos muito curtos, só para as pessoas identificarem que tem outras leituras sobre aquele assunto e que portanto, né, que tem várias escolas, né, vários partidos políticos, mini partidos políticos ali, né, quando a gente olha para aquele assunto. Então, mas obrigado pelo feedback, vou pensar a respeito. Eu entendi o que você colocou, João, o que me ocorreu aqui, porque, assim, certamente simplificação, né? Seria uma redução da complexidade dessa hipótese, né? Seria no sentido de você de fato assumir isso, de escolher um aspecto. Mas isso é só meu, né? O grupo talvez não prefira como está, né? Mas para mim eu trabalharia melhor com uma hipótese que fosse talvez mais simples, mas mais clara, né? Me ajudaria, me guiaria mais durante a aula, Sim, né? sim.
Tá, eu vou. Isso é um. A gente tá fazendo uma coisa inovadora, assim, né? Que é o primeiro quando você tem que reservar tempo na aula para várias pessoas falarem, isso reduz o tempo de exposição na aula. E quando você quer articular a arte entre outros saberes, isso reduz novamente e encontrar essa balança ideal e conseguir, né, lapidar ali né, a narrativa ali, né, o que vai ser exposto para que encaixe direitinho, foi muita pesquisa, assim, mas eu acho que é válido aí o que você está falando, pode ser uma oportunidade aí de evolução, de aperfeiçoamento. Então, agradeço. E é muito poderoso quando você apresenta o artista, né? Porque Sim, quando a gente entende um pouco quem é essa pessoa, como essa pessoa pensa, isso dá muito significado para tudo. sim, Então, eu acho que para mim esse é um momento bem significativo assim nos encontros, a apresentação do artista, né? sim. Quando você fala sobre a pessoa, né? Uma vez que o contexto é estabelecido, fica ainda mais potente, né? Aham, Né? isso mesmo. Né? Porque se a gente vê a obra sem entender o contexto, eu acho que ele fica mais fraco. Aqui a Maré Cheia está perguntando, o convidado de hoje é artista? Não, o Zé, ele é um profissional de desenvolvimento humano e, e sobretudo, nas aplicações na área do trabalho, né, Zé, como você explicou no começo, Isso. com algumas Isso. fontes aí de psicologia e de... É. Eu me reconheço, minha identidade profissional, eu me reconheço como psicólogo, sabe, Como João? psicólogo. Mas eu sou um psicólogo que trabalha fortemente com o mundo corporativo, né? Vamos dizer assim. Tá, Então, mas eu faço essa ponte, porque de fato, eu uso minhas habilidades, o meu conhecimento que adquiri nessa trajetória, né, de formação, sim, para o mundo do tá. trabalho. Tá. Zé, eu acho que tinha aqui ó, a Alma Rod que queria participar da conversa. Não sei se ela ainda quer, se incomoda, se eu libere para ela entrar Não, para mim. não, acho ótimo, João. Tá? Eu vou, então, se ela quiser, não sei se ela ainda quer, mas se quiser, tá liberado. Se alguém estiver ouvindo aqui quiser vir acrescentar alguma coisa, tá bem-vindo aí. Manda uma solicitação e a gente inclui. O outro, bom, acho que parte da minha pauta hoje aqui, Seixas Campos colocou, concordo com o apontamento do Roberto sobre as hipóteses iniciais, sinto que não dá tempo de criar uma opinião sobre as hipóteses levantadas. Legal, Seixas, vou refletir a respeito também. É bom quando uma pessoa se manifesta, que às vezes outros que estejam sentindo a mesma coisa se manifestam também. E, bom, acho que a gente iniciou aí com uma introdução ao perfil aí, profissional, pessoal do Zé. Depois a gente falou um pouquinho sobre o porquê ele entrou ali para o olhar contemporâneo, né, e como isso enriquece essa natureza de, né, como é que você falou? Eu sou reflexivo, né? Essa natureza reflexiva dele. Falamos um pouquinho sobre o método, um pouco sobre o artista, sobre algumas dúvidas que surgiram no sentido né, da arte contemporânea e da relação com a estética. E, e que mais? Falamos um pouquinho sobre o método. Não sei, algum outro assunto que você queira abordar, Zé? Não, João, não. Acho que eu só quero dizer que, para mim, está sendo muito válido. A expectativa que eu tinha, né, quando eu ouvi a proposta desses encontros, para mim tem atendido as minhas expectativas e eu estou considerando importante mesmo eu ter entrado para essa trajetória aqui. Estou muito satisfeito. Só queria dizer isso. Ah, que bom, fico contente. Está sendo rico aí ver sua participação na aula. Acho que foi você que falou sugeriu as pessoas escreverem a respeito, não foi, não? Numa, É, alguém, numa das aulas que pessoa que tenha eu dito. falei. Não, acho que fui eu mesmo. Acho que fui eu mesmo. Porque eu fiquei com muita vontade de escrever. Aquela coisa da educação foi muito forte para mim.
e eu fiquei com muita vontade de escrever a minha história com a educação, né? O significado que a educação teve e tem na minha história, né? Acho que pode ser bem interessante isso, porque acho que tem muita coisa para eu falar sobre isso. Acho que foi isso, acho que fui eu, sim. Que eu achei, né, quem está assistindo aqui não tá fazendo curso, tem um momento do curso onde a gente sugere como a gente vai aplicar o conhecimento ali que a gente está tendo para não ficar só na teoria, né? E essas aplicações às vezes são mais pessoais, mais práticas, e que é o que eu tento encorajar, né? Porque eu acho, né, lindo, olha, precisamos de políticas públicas, olha, precisamos mudar o Brasil, mas acho que começa com um ato pessoal. Então acho que é interessante a gente ouvir atos pessoais, e aí acho que foi o Zé falou uma vez que ia escrever a respeito para, né, decantar os pensamentos e organizar os pensamentos. E aqui, Baruqui, Kassar, Pepe Leme, citado sempre. Você vê como é uma proposta, é um artista brasileiro que a gente, né, não vê assim nas feiras, não vê nas bienais, mas que é reconhecido pelas instituições e reconhecido por muita gente, mas e acaba sendo uma das aulas aí que marcam muita gente, porque a questão da educação, né, sobretudo hoje, é muito, muito séria. E, bom, gente, acho que situando aqui um pouco a nossa conversa, a semana passada a gente fez a semana do Olhar Contemporâneo, onde a gente liberou ali as três aulas iniciais gratuitas, aí para as pessoas conhecerem um pouquinho do que a gente faz. E ontem a gente fez uma live de esclarecimento de dúvidas para as pessoas que estão interessadas em participar, em se inscrever. Hoje as inscrições estão abertas aí pela semana inteira, mas a maioria das pessoas se inscreve hoje, que é quando a gente dá um desconto de R$ 500 para as pessoas fazerem a inscrição. É só clicar no link na bio, quem quiser participar e se inscrever. E nas últimas 2 semanas e essa semana a gente tem feito várias lives, entre elas muitas lives com os colegas, para ouvir diretamente deles como é que está sendo a experiência. Então, alguém que está de fora e queira saber como é que é a participação, tem uma série de lives aí. E a gente aproveita nessas lives para esclarecer algumas dúvidas. O curso tem uma pauta muito bem desenhada, assim, se surgem questões sobre a questão do belo no contemporâneo, ou como uma colega levantou a semana passada sobre o que seria hoje você trabalhar com futurismo, que é um movimento aí, acho que é a década de 20 ou 30, se não me engano, né, são questões ali específicas, a gente pode tratar nessas lives aí ao meio-dia, o que seria um olhar contemporâneo, né, sobre o barroco. Hoje de manhã eu tive uma conversa com uma das colegas, ela é da turma 4, né, ela já concluiu o curso há algum tempo, e ela falou que ela tem acho que é um cartão postal, né, um pôster pequeno acho que é do Michelangelo, na casa dela, que depois do curso ela olha de outra forma para aquilo, e que ela se relaciona com aquilo de uma outra forma, né? Eu falei, bom, você está graduada, então você não olha com aquele, né, com aquele endeusamento que a gente é treinado para olhar, né, de achar que é um grande gênio, e é um grande gênio, é maravilhoso, mas você relativiza com o que isso significa. Acho que né, é um sinal de que o curso entrou aí na, na sua visão de mundo, né? Não só no HD, né? no nosso banco de informações, mas na nossa forma de operar o nosso conhecimento do mundo. E, Zé, alguma considerações finais, algum comentário final que você queira fazer? Acho que se não, ou alguém aqui queira fazer, senão a gente encerra. Eu me adiantei, João, já fiz, né? Assim, agradecendo e dizendo da importância que tem sido para mim esses encontros. E essa conversa também foi importante para mim, porque eu tinha uma questão verdadeira, e é claro que ela não dúvida, mas ela ampliou, né? Então, obrigado. Sim. Parabéns pela disponibilidade, assim, porque eu dou o conteúdo, mas o quanto esse conteúdo, né, interioriza e o quanto esse conteúdo permite uma renovação, acho que depende da disponibilidade, da sensibilidade de cada um. Então, fico contente aí que você
esteja aproveitando bastante. Então é isso, seguimos em contato. Hoje à noite tem aula. Quem está aqui e quer participar, hoje é um bom dia para se inscrever. E encerramos, a live fica gravada. Quem gostou e quiser compartilhar aí com os amigos, ela fica gravada. E acho que é isso, Zé. Então, super agradeço aí a nossa conversa e seguimos em contato. Até mais hoje. Até mais, pessoal. Obrigado aí.